É só o pastor conviver comigo que ele já começa a falar o sotaque de São Bernardo. Meus irmãos, nós estamos felizes por poder participar desse momento tão festivo, maravilhoso na vida da igreja. Desde ontem, agradeço a Deus essa oportunidade de conhecer irmãos tão queridos. Faço menção sempre do abraço que trago, porque sempre quando saio da minha igreja, presbíteros, irmãos, sempre dizem: mande um abraço para os nossos irmãos lá da igreja que o pastor vai visitar. Então, trago o abraço fraterno da minha igreja de São Bernardo do Campo, uma igreja querida, amada ali naquela região do Grande ABC, em São Bernardo, ali perto do centro de São Paulo. Eu quero agradecer muito ao pastor Luiz, o carinho, toda a atenção, o cuidado, como a gente se sente bem em ser tão bem tratado, bem recebido, e foi assim que aconteceu ao longo desse período que aqui estivemos. Deus continue a abençoar a vida, o ministério do pastor e também da mesma forma o conselho desta igreja, a junta diaconal desta igreja, a mocidade, a SAF, o PH, a UPA, os irmãos que compõem os departamentos desta igreja. Quero fazer um agradecimento especial pelo maravilhoso suco de manga que eu tomei hoje na hora do almoço. Alguém teve dó de mim e me deu um suco maravilhoso, e hoje eu soube que a manga veio do pé. Quem é de São Bernardo, quando ouve um negócio desse, fica feliz demais, gente, porque é muito bom. E o suco de tamarindo também, né? Obrigado, porque quem teve misericórdia de mim, deu aquele suco de manga maravilhoso e o suco de tamarindo. E outra coisa também, que coisa linda! Então quer dizer que foram os homens que fizeram aquele excelente almoço? Eu estou saindo daqui com uma impressão maravilhosa da UPH dessa igreja. Eu estou feliz demais com esses irmãos. Quero dar um abraço, quase falei dar um beijo. Eu quero dar um abraço nesses irmãos por obra tão maravilhosa, naquele almoço fantástico, maravilhoso, naquele lugar lindo da igreja. Que Deus continue a abençoar os nossos homens, bem como toda a igreja. Saio daqui com as melhores impressões do culto, do louvor, da maneira como os irmãos se comportam. E fico feliz que o nosso povo aqui do Barra do Garças tem sido uma bênção nessa região. Fico muito feliz em poder dizer que irmãos nossos estão fazendo a diferença aqui neste lugar. Eu queria falar um pouquinho sobre um homem que me chama muita atenção na Bíblia. O nome dele é José. E para isso eu vou ficar com alguns textos específicos e você vai ter que confiar em mim. E eu quero trazer alguns textos, alguns versículos em especial. E quero dizer que eu vou tentar ressaltar e tentar resumir alguns dos pontos dessa mensagem que tenho pregado em alguns lugares que também Deus tem me dado a oportunidade de ir. Gostaria de falar sobre a excelência do chamado, porque hoje é um dia especial. Vimos aqui 16 irmãos, irmãs, que fizeram sua pública profissão de fé, alguns pública profissão, alguns pública profissão de fé e batismo, alguns foram recebidos pela igreja. Então, é um momento especial. Falo que é um dos momentos mais importantes da vida de um crente. E vocês não esqueçam do dia de hoje, não esqueçam da data de hoje, porque muitas vezes a rotina da vida nos impede de lembrar de momentos tão bonitos. Fiquei emocionado com a emoção de alguns, o choro. Bem-aventurados que choram. E aí, este é o sentido do choro, não é porque passam por dificuldades ali. Bem-aventurado porque choram, porque não se veem como dignos de participar de tamanha bênção que é da graça do Senhor Jesus. Então é muito bom ver um choro emocionado desse tipo. E eu hoje gostaria de falar sobre a excelência da vocação, do chamado do nosso Deus. Eu quero introduzir esta mensagem com um dos pontos do Sínodo de Dort, que nós chamamos de graça irresistível ou chamado eficaz do Espírito Santo. Através da regeneração ou novo nascimento, os pecadores recebem vida espiritual e são feitos filhos de Deus.
A Bíblia descreve esse processo como uma ressurreição espiritual, uma criação, um doar de um novo coração. A transformação interior que é trazida pelo Espírito resulta desta ação da graça de Deus, e de nenhum outro modo ela pode ser compreendida na questão humana, não pode ser alcançada por obras. Ninguém é salvo pelas obras. Ela não pode ser alcançada pelos méritos, porque ninguém tem mérito para se aproximar de Deus. Ela é alcançada tão somente pela ação eficaz do Espírito Santo. Deus faz conhecidos aos seus escolhidos, os segredos do seu reino, através da revelação interior dada pelo Espírito. Meus irmãos, a aplicação da salvação é toda de graça e é executada exclusivamente através do poderoso poder do nosso Deus, quando Ele chama o pecador para o arrependimento e para se consagrar a Ele, e se consagrar a Ele. E eu quero falar de um homem que entendo que recebeu esse chamado, e automaticamente completar isso com a ideia de que esta igreja, que tem 30 anos, faz isso individualmente e coletivamente, de maneira individual e de maneira coletiva. O homem que chamo é José, e gostaria de ressaltar algumas coisas sobre ele. Por isso, mantenha a sua Bíblia, desde já, aberta em alguns capítulos de Gênesis. Por exemplo, 37, o próprio capítulo 35 e por aí. Nós vamos falar de alguns destes textos, ok? Vamos lá. A excelência da nossa vocação. No capítulo 30 de Gênesis, dos versos de 20 a 22, nós vamos ver que José nasce de Jacó, de sua mãe Raquel, e ela concebe e dá à luz o seu filho. Até então ela era estéril, e sua mãe lhe deu esse nome como uma expressão do desejo de ter também outros filhos. Ali acontece o nascimento de José e logo depois de Benjamim. Se nós pularmos um pouco mais para o capítulo 37, versos de 2 a 3, José era responsável por ajudar os seus irmãos Gade, Aser, Dan, Naftali, e eles pastoreavam o rebanho. Ele prestava relatório do procedimento desses seus irmãos enquanto eles trabalhavam. Meus irmãos, Jacó tinha um carinho todo especial por José. Ele amava muito a José, e aqui tem um erro: ele amava mais a José do que os outros irmãos. Esse é um problema que nós pais temos que evitar. Nós devemos lutar por amar os nossos filhos de maneira comum e igual. E ele é muito querido, e por isso ele se torna uma espécie de privilegiado pelo seu pai. Mas mais do que isso, Deus também tem um plano para José. E nos versos de 9 a 11 desse capítulo 37, José conta aos seus irmãos, conta a seu pai e sua mãe, os sonhos que descrevem um domínio dele sobre a sua família. Descrevem um domínio sobre toda a sua família, inclusive sobre Jacó. E isso soou de maneira arrogante e prepotente perante seus irmãos. Seus irmãos ficaram com muita raiva, seus irmãos ficaram com raiva dele. Meus irmãos, quando a gente vai um pouquinho mais adiante, ainda no capítulo 37, versos de 12 a 36, nós vamos ver um desastre na família. E isso é muito importante, porque a Bíblia não faz questão nenhuma de mostrar como o homem é. A Bíblia mostra direitinho o que o homem é. O homem, se não tiver a ação de Deus sobre ele, o homem é maligno-cêntrico. Lembre-se de ontem, maligno-cêntrico. E olha só o que esses irmãos planejam dos versos de 12 a 36. Vamos matá-lo. Olha isso. Não, Rúben vai dizer, Rúben é o mais bonzinho. Rúben diz assim: não, matar não.
vamos jogar no poço, numa cisterna. Vamos deixar ele lá. Olha só, o mais bonzinho mandou ele jogar no poço. A Bíblia mostra o que é um homem quando Deus não age na vida dele. É terrível. E os irmãos de José representam isso. Representam a ação de pessoas que têm um desejo ruim. É claro, José é uma espécie de prepotente, parece, no meio deles. Talvez fala demais. Mas o que é ruim é a ação desses meninos. É uma ação sem temor de Deus. Eles querem matar. Depois falam, vamos jogar numa cisterna, e jogam ele numa cisterna. Mas depois de um certo tempo eles pensam assim, vamos ganhar dinheiro com essa história. Vamos vender esse menino. E para quem eles vão vender? Olha só, para os ismaelitas. Se lembra hoje de manhã que a gente falou sobre Sara, sobre Abraão? Se lembra que Sara fez com que Abraão tivesse um filho com Agar? O menino que nasceu era Ismael. Então são primos. E agora ele entrega para esses vendedores de escravos, os ismaelitas, que vão levar José para o Egito. E assim ele vai ser vendido. Capítulo 39, interessante o que acontece no capítulo 39. Ele é comprado por Potifar. Potifar está vendo um menino inteligente, um menino capacitado, gabaritado para a administração. A gente vê uma excelência administrativa na vida de José. Esse é um detalhe muito interessante que todos nós devemos entender. Crente ama trabalhar. Crente que tem raiva de segunda-feira, desculpa a expressão aqui, está amarrado. Crente ama trabalhar. Sabe por quê? O nosso Pai trabalha até os dias de hoje. Deus trabalha até os dias de hoje. Então trabalhar é uma das coisas mais alegres que um crente pode fazer. E é isso que a gente vê em José. José está longe da família. José está longe da sua mãe tão querida, do seu pai tão amado. Mas ele, quando pega no batente, quando pega no arado, ele vai firme, ele trabalha, ele é corajoso e ele chama a atenção pelo seu trabalho. Jovens desta igreja, sejam animados no estudo. Não sejam preguiçosos. Preguiça é coisa do diabo. Sejam excelentes, porque quem é chamado por Deus entende a excelência do chamado para coisas como o trabalho. E é isso que a gente quer ressaltar aqui. Eu gostaria de falar nesta noite sobre 3 lugares que o nosso querido José frequentou. Tem muita coisa para falar sobre José, eu não tenho tempo, eu vou falar sobre 3 lugares a respeito dele. Mas eu quero continuar um pouquinho sobre a história dele antes da gente falar sobre esses 3 lugares. Ele está ali, começa a trabalhar, começa a ir muito bem. Potifar é um homem rico e Potifar deixa tudo para ele cuidar, menos a mulher. Mas meus irmãos, se Potifar é Potifar, ele tem uma mulher que é uma potifera, porque é uma fera essa mulher. E ela planeja todo um esquema para dar em cima do nosso querido José. E aqui está a situação. José, ele vai dizer não a essa mulher. E dessa situação tão privilegiada, como um grande administrador da casa de Potifar, mais adiante ele se vê como um prisioneiro jogado numa cadeia. É o que acontece, meus irmãos, nos versos 18, 19 e 20. Ele vai ser jogado numa cadeia, ele vai ser colocado numa cadeia. Meus irmãos, José é um grande servo de Deus, não porque ele é um grande homem. Isso é muito importante quando a gente estuda a história de homens de Deus. Não pense assim, grande homem de Deus. Pensa assim, a grande graça de Deus sobre José. Tá bom? Isso é muito importante porque nós temos uma tendência a sermos moralmente bons. Quero dizer que moralmente bom, tem muita gente nesse mundo. Tem gente que não é crente e dá um bom testemunho no trabalho. Tem gente que não é crente e cuida muito bem da esposa ou cuida muito bem do marido. Eu quero que ao ler e ao interpretar os heróis da fé, e José é um herói da fé, como está lá em Hebreus 11, tal como Nabote, que eu mencionei ontem, também é um herói da fé. Eles são heróis não porque são heróis por si mesmos, mas são heróis porque Deus é sobre eles. Por isso a oração que nós pedimos para os homens fazer ontem: guarda-me o Senhor, guarda-me o Senhor. E ele vai ser jogado numa cadeia.
ele vai interpretar sonhos do copeiro, vai interpretar o sonho do padeiro, e ele vai ficar jogado mais 2 anos, sem que ninguém o valorize. Quer dizer, sem que ninguém não, o líder da cadeia o valoriza, e ele se torna um líder na cadeia, alguém que toma conta. Mas por certo, ninguém gostaria de estar numa cadeia aqui, e ele está lá. O que é interessante é que no capítulo 40, vamos ver o copeiro-chefe se lembrando de José. Agora sim se lembrou, né? E ele se lembra de José, e ele fala do sonho que José interpretou. No capítulo 41, versos de 1 a 36, nós vamos ver esse sonho. E no 37 até o verso 57, nós vamos ver José sendo colocado como príncipe, como um dos homens mais importantes. No capítulo 42 e 44, olha que eu estou fazendo um resumo rápido. 42 e 44, os irmãos de José se encontram com ele, e consequentemente o seu pai se encontra com ele. No capítulo 45, José se revela. No 46 ao 50, nós vamos ver o povo sendo abençoado pela vida de José, tal como o sonho que foi passado há muitos anos atrás havia dito. Ou seja, quando José tinha 17 anos, foi jogado no Egito, e depois de muito tempo, ele vê aquele sonho sendo concretizado. Toda a família o reverencia, toda a família se dobra para com ele, e assim José se torna um dos grandes homens que livra o povo de Israel dos grandes perigos da fome que veio, porque ele interpreta o sonho do faraó dos 7 anos de fome que haveria sobre a terra, 7 anos de bonança e 7 anos de fome. O trabalho, ou a vida cristã, ou a vocação cristã, só pode ser compreendido e entendido quando nós amamos quem nos arregimentou, ou quem nos chamou. A beleza de ser um cristão se faz pela forma como nós entendemos o chamado do Deus eterno que nos chamou, e isso nos alegra bastante. Meus irmãos, eu vejo em José um exemplo fantástico de um homem que entende que acima de tudo ele está fazendo algo para a glória de Deus. E eu gostaria de mencionar isso em 3 lugares. Vou tentar passar isso para os irmãos nesse momento. O primeiro lugar é na casa de Potifar. Na casa de Potifar. Meus irmãos, eu não vou falar, porque seria muito fácil eu tecer elogios para José. Porque é muito fácil nós olharmos para crentes e tecer elogios para crentes. O que nós gostaríamos que todos aqui entendessem é que é muito melhor quando pessoas que estão lá fora começam a falar bem das pessoas que são crentes. E é esse o objetivo da igreja. Essa igreja completa 30 anos, não para vocês mesmos, mas essa igreja completa 30 anos para que as pessoas lá fora possam perceber a beleza que há em Cristo Jesus através da vida de vocês. E essa é a grande beleza de ser um cristão. Eu estou representando Cristo, eu estou levando o nome de Deus comigo, e esse nome tem que ser respeitado. E esse nome deve receber respeito pelas minhas ações. E por isso nesses 3 lugares eu não quero falar. Eu quero que as pessoas que estão lá presenciando a vida de José possam falar. Vou mencionar um primeiro. Potifar. Olha o que diz o texto, versos 3 e 4 do capítulo 39. Agora eu peço que você leia comigo. 3 e 4. Leia comigo. 39, 3 e 4. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e ele passou às mãos tudo o que tinha. Tudo o que tinha. Olha só isso, olha que interessante. Primeiro exemplo que eu quero que a gente entenda é que
a maneira de ser de José, a maneira de trabalhar e a maneira de viver de José glorificava o nome de Deus. Potifar aqui tem que usar a expressão Iavé, Senhor, em todas as letras maiúsculas, porque ele está dizendo aqui algo muito interessante. Ele está dizendo que José pertence a um povo, que pertence a um Deus, que fez um pacto com esse povo, e que esse povo deveria amar esse Deus e ser firme para com esse Deus. Meus irmãos, os hebreus têm esse nome por causa da expressão Éber. Quem aqui é Éber? Tem algum Éber aqui? As meninas aí que vão casar, pode colocar o nome do filho de Éber. Éber significa aqueles que vieram do outro lado do rio. Os que vieram do outro lado do rio. Porque Abraão veio do outro lado do rio. Abraão veio de uma outra terra, onde ele tinha tudo, onde tudo estava estabelecido, mas ele veio. Mas por que ele veio? Porque um Deus maravilhoso o chamou, e esse Deus é Iavé, o único Deus, e todos aqueles que representam esse Deus deveriam ser fiéis a esse Deus, e deveriam representar esse Deus. Sabe o que isso significa? Que Potifar encontrou naquele rapaz alguém que não se dobrou aos ídolos do Egito. Que Potifar encontrou naquele rapaz uma pessoa que tinha temor do Deus dele. Significa que ele não aderiu aos deuses do Egito. Esse é um primeiro aspecto que eu queria que nós mencionássemos aqui. Mas todos nós sabemos, ele vai parar na cadeia depois. Ele vai parar numa prisão depois. E lá na prisão ele vai se deparar com um homem, o líder da prisão. Vamos para o segundo lugar, e novamente não sou eu que estou dizendo, nós estamos chamando aqui o testemunho de pessoas que estão convivendo com José, mas que não são crentes. Me sigam, meus irmãos, no verso 21 do capítulo 39 até o 23. Leiam comigo, por favor. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Olha que interessante isso, olha que interessante. É alguém de confiança, é alguém que administra bem, vimos lá, mas agora é um homem de confiança. Sabe por quê? Ele está lidando com pessoas más, ele está lidando com pessoas que estão numa cadeia. Sabe o que significa isso? Esse carcereiro precisa de alguém para confiar, alguém de confiança. Meus irmãos, como é bonito quando a gente vê uma pessoa crente dizendo assim: olha, nele eu posso confiar. Ela só fala a verdade, pastor. Sabe por quê? Ela é crente. Ela não mente não. Se ela falou, é verdade. O chefe dizendo assim: fulano de tal que falou, eu acredito nele. O crente, ele é de confiança. Ele está lidando com um monte de malfeitores ali naquela cadeia, mas tem um que ele pode confiar, e é um crente, é um servo de Deus. Quero ir para o terceiro testemunho. No terceiro lugar, veja bem, ele está na casa de Potifar, ele está numa prisão, e agora ele está no governo do Egito. Mas olha o que o próprio faraó fala a respeito dele. Gênesis 41, versos 37 a 40. Por favor, meu irmão, minha irmã, me ajude a ler esse texto. Vamos ler juntos com alegria. Gênesis 41, versos 37 a 40. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Sabe quem falou aqui? Barack Obama. Faraó. Mas é o homem mais importante daquela região.
É um dos homens mais ricos daquela região, um dos homens mais poderosos daquela região. E sabe o que ele faz? Ele fala: esse menino é bom, gostei dele, esse garoto é joia, cabra bom, ó. Ajuizado, gente crente desmiolado dá mau testemunho, jovem desmiolado dá mau testemunho, adolescente que não tem um senso claro de juízo dá mau testemunho. Mas mais do que isso, um homem desajuizado dá mau testemunho. Se é crente, tem que ter essa consciência. E aqui está José mais uma vez dando um bom testemunho para um homem tão importante como Faraó. Que coisa linda, que coisa linda. Mas eu quero dizer para vocês que o Fantástico, vocês assistem o Fantástico? O Fantástico mostrou uma coisa. O Fantástico mostra muita coisa que deprecia os crentes, mas o Fantástico teve que se dobrar recentemente para um exemplo de um homem, de um rapaz que apareceu num programa que eles montaram num episódio chamado Chefe Secreto. Se lembram disso? Meu irmão, se você não viu isso, vá para a internet e coloque Fantástico. A primeira coisa que o Google vai mostrar para você é Chefe Secreto. E vai mostrar um rapaz que deu uma lição maravilhosa para um chefe. Como que funciona isso? Funciona mais ou menos assim. Um chefe se disfarça de funcionário. Um funcionário que está sendo treinado para começar naquela empresa. E o chefe, ele chega naquela empresa, ele fala: como é que eu faço aqui, como é que eu faço aquilo? Mas ele não está como chefe, ele está como funcionário. Ele coloca uma maquiagem, uma peruca, uma coisa assim, não é? E ele entra e ele começa a chamar a atenção das pessoas lá para ser uma espécie de aprendiz. E o que foi interessante, meus irmãos, é que esse chefe chegou para um rapaz e disse assim: o que eu coloco aqui nessa planilha? E o rapaz disse: coloca qualquer coisa, ninguém sabe para que serve isso aí mesmo, pode pôr aí, coloca qualquer data, qualquer horário. E a vinheta dizia: o chefe pagou uma nota preta por aquele software para o sistema logístico da fábrica. Daquilo dependia o sistema logístico da fábrica. Essa é uma das coisas mais importantes de uma fábrica, tem que entregar as coisas no prazo e com regularidade. E o chefe ficou decepcionado com aquela fala: coloca de qualquer jeito, ninguém sabe disso, mas vai lá. Mas ele foi um pouco mais adiante e encontrou um jovem. E o jovem arrumava os pallets das cargas. E ele ensinava o chefe que estava disfarçado de aprendiz e dizia: coloca dessa forma, coloca dessa maneira. Agora eu vou te ensinar outra coisa, coloca dessa forma e dessa maneira. Agora eu vou te ensinar isso aqui, ó. Você faz assim, assim, assado. Mas num determinado momento esse rapaz diz assim: só que agora eu vou te dar uma lição melhor e maior. Tudo que você fizer aqui, não faça para o chefe não. Faça como se fosse para Deus. Faça como se Deus estivesse vendo o que você está fazendo. Meus irmãos, é para ir às lágrimas. Eu me emocionei. Quem se emocionou? Eu me emocionei. Eu chorei quando eu vi isso, porque o Fantástico mostra tanta coisa ruim sobre nós, mas ali o Fantástico teve que engolir, porque o que aconteceu ali foi um exemplo de um menino humilde, simples, que era drogado, mas que foi chamado por Deus. Ele era um drogado, mas foi transformado por Deus. E mostrou a história daquele menino. Nos finais de semana ele vivia na igreja. Nos finais de semana ele vivia servindo a Deus. Nos finais de semana ele trazia ex-viciados para dentro da igreja para louvar a Deus. Mas quando ele estava lá trabalhando, ele era como José. Ele também estava servindo a Deus. Sabe qual é o problema dos crentes de hoje? É que é santinho na igreja, mas é um maligno-cêntrico na vida normal. Primeira lição que eu quero que a gente entenda dos lugares. E os irmãos que fizeram a pública profissão de fé, os irmãos que foram batizados, os irmãos que assumiram um compromisso com essa igreja nesta noite, é que vocês possam ser como José, onde quer que vocês estejam. Não somente aqui, mas em todo lugar. Como marido, como esposa, como trabalhadores, como amigos,
como parentes, que as pessoas possam ver em vocês a luz de Cristo. Que a beleza de Cristo se veja em mim, não é? Que a gente possa exalar o perfume de Cristo em nossas vidas. Meus irmãos, José é um tipo de Cristo. Porque se você perceber a vida de Jesus, é a vida de trabalho. Jesus é um menino de trabalho. Jesus é um homem de trabalho. E ele trabalha sempre, direto. Primeira coisa que eu queria que nós ressaltássemos é que onde você estiver, faça tudo como se fosse para Deus. Segunda coisa que eu quero ressaltar, meus irmãos, vamos voltar para o primeiro lugar. Capítulo 39, verso 7, verso 8, verso 9, verso 10, vamos ler? 7. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José. Ele disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sabe o que significa isso? Que essa mulher tentou esse menino muitos e muitos dias. Não foi um dia só não, foram vários e vários dias, vários e vários momentos. Mas o que é mais interessante nessa passagem é que José sabe entender muito bem que tem coisas que ele tem que prestar contas a Potifar, mas da vida espiritual dele ele tem que prestar contas a Deus. Não cometeria eu tamanho pecado contra Deus. Onde que a igreja está, tem que ter esse tipo de testemunho. Quando você está aqui junto com os seus irmãos e olha aí para os bancos, olha para os irmãos que estão do teu lado, são seus irmãos, e eles estão aqui para te apoiar e para te ajudar. Mas, quando você estiver só, lembre-se de José, porque ali você também tem o mesmo objetivo de servir a Deus e de honrar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus, honrar o nome de Deus com a sua vida. E aqui, nesse texto, nós encontramos José numa situação tão complicada, porque depois ele vai ficar sozinho com aquela mulher na casa. Ela armou tudo, mas ele não peca contra Deus. Essa é uma das coisas importantes na nossa vida como crente. Onde você estiver, você pode ser tentado a desagradar o seu Deus. Lute contra a tentação. Ore: não me deixes cair em tentação, Senhor, não me deixes cair em tentação. O adultério tem destruído as famílias da igreja. O roubo tem destruído as famílias da igreja, porque a bancada evangélica do nosso país está em crise, porque aqueles que deveriam dar testemunho muitas vezes se metem em confusões tão drásticas na falsidade, na mentira e no roubo. Meus irmãos, a tentação está bem próxima de nós. Ela está bem próxima de nós. E a gente deve vencê-la. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como que nós resistimos? Palavra, Bíblia, instrução, entendimento, zelo por Deus. E aqui nós encontramos José nesta situação. Eu queria que a gente agora fosse também para um outro momento, agora na cadeia. Porque depois disso, Potifar vai chegar e vai ficar revoltado, vai ficar irado e vai jogá-lo na cadeia, tal como nós vimos nos textos que lemos. Meus irmãos, olha para o capítulo 40. Lá ele interpreta o sonho do copeiro, ele interpreta o sonho do padeiro. Aconteceu como aconteceu.
E ele diz algo muito interessante para o copeiro. Verso 14, você pode ler comigo? Verso 14 do 40. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faça menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nessa masmorra. Olha que situação. Lembra-te de mim. Sabe por quê, meus irmãos? Ele não quer ficar na cadeia. Ele não quer. A cadeia não é um bom lugar. Mas quando José vai para a cadeia, ele não deixa de servir a Deus lá na cadeia. Mas ele pede: rogo-te que me tires daqui, lembra-te de mim quando tudo te der certo lá. Você sabe o que aconteceu? Aconteceu como ele disse. Mas sabe qual foi o resultado? O copeiro nem, lá em São Paulo a gente tem uma expressão, nem tchum. Já ouviu falar isso? Nem tchum. Vocês falam isso aqui? Fala também? Ah, que bom. Então eu vou dizer de novo. Vamos dizer, nem tchum. Nem tchum para ele. O copeiro esqueceu ele lá. Sabe o que é isso? Ingratidão. Deus detesta pessoas ingratas. É isso. Nós temos essa tendência. Deus tem nos dado uma pessoa maravilhosa na nossa vida, a nossa esposa. Olha para a sua esposa aí e diz: você é maravilhosa, querido. Deus tem dado um marido maravilhoso para você. Deus tem dado um pai maravilhoso para você. Deus tem dado um irmão, uma irmã maravilhosa para você. E muitas vezes você fica com ingratidão, não consegue agradecer. Senhor, obrigado pela minha irmã. Eu amo a minha irmã, eu amo a minha mãe, eu amo meu pai. Que bom que eles estão aqui comigo. Olha, gente, é duro perder um pai, viu? É duro perder uma mãe. Então abraça a tua mãe, abraça teu pai, dá um abraço apertado nela, dá um abraço apertado no seu marido, porque é triste perder um marido. Dá um abraço apertado na sua esposa e fala assim: obrigado, Senhor, por esses irmãos, por essa minha esposa. Obrigado por essa igreja que completa 30 anos, por esse pastor da minha igreja. Vou dar um abraço nele no final, vou dar um apertão nele, vou fazer ele ficar até sem fôlego. Os presbíteros da minha igreja, quero dar um abraço nos presbíteros da minha igreja. Nós somos ingratos, muitas vezes nós somos ávidos para reclamar, nós somos ávidos para dizer tal coisa, né? Nós somos ávidos para falar, abrir a boca e amaldiçoar muitas vezes com a nossa boca, mas nós não temos condições de agradecer. Esse copeiro-chefe dá uma vontade de... Ele esqueceu do menino lá, na cadeia, quase 2 anos. Bom, olha o que diz o verso 23 desse capítulo 40, lê comigo aí de novo, o 23. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Quero dizer para vocês uma coisa: onde quer que você esteja, não espere dos homens aquilo que a gente só vai receber de Deus. Tá bom? Vocês vão aguardar essa lição? Eu aconselhei uma pessoa essa semana que a chefe dele disse que ele seria promovido. Ele é o rapaz que mais atua na região ali do fórum da região de São Paulo. Tem tanto trabalho, ele se desgasta muito no trabalho, leva o trabalho para casa. E agora no momento da promoção, e não era por questões financeiras, porque ele tem uma vida financeira muito boa, mas é por a questão de alcançar uma posição como o líder do grupo, que ele já faz, porque a chefe deixou tudo com ele. Ele já faz isso. Era só ratificar aquilo. No momento que ele seria promovido, a chefe colocou o outro no lugar dele. E ele chorou de tristeza e falou: pastor, eu preciso falar com o senhor, eu preciso conversar com o senhor. E de quinta para sexta-feira nós ficamos quase até 2 horas da manhã conversando. O pastor passa por isso, né, pastor Luiz? Muitas vezes as pessoas não sabem o que a gente passa durante a semana. 2 horas conversando. E você sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante?
é quando a gente olha para um texto como o de Efésios capítulo 6, e esse texto fala tão profundamente aos nossos corações, e esse texto mexeu tanto com esse irmão querido, que ele falou: pastor, o senhor me tirou 300 quilos das costas, agora eu estou feliz demais da vida, amanhã eu vou trabalhar com outro ânimo. Olha o que diz Efésios capítulo 6, versos de 5 a 9. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Aqui entra, meus irmãos, a beleza da nossa vida. É do Senhor que receberemos a recompensa. É Deus quem está vendo. É Deus quem nos ampara, é Deus quem nos sustenta. A nossa confiança deve ser sempre no Senhor. Onde quer que você esteja, mães, talvez alguns filhos sejam ingratos, não dessa igreja, que essa igreja é diferente, mas alguns filhos sejam ingratos, mas não se preocupa. Se você trabalhou para o Senhor, cuidando bem dos seus filhos, não se preocupa com o que eles vão pensar mais adiante, porque você fez para o Senhor. Você que é um funcionário e trabalhou em tal lugar, talvez se você não foi reconhecido, não tem problema. Antigamente dava um relógio de ouro, dava alguma coisa para ressaltar, hoje nada, não tem nada disso. Mas nós não estamos preocupados com isso. Nós temos que ter uma consciência clara de que o que estamos fazendo para Deus e para a honra e glória de Deus. E é isso que nos motiva a fazer as coisas. Dona de casa é assim. Porque se dona de casa fosse importar com pessoas que se importam com ela, muitas vezes ela pode desanimar, não é? Lavou a louça, quando olha, um monte de louça lá de novo. Lavou a roupa, quando olha, um monte de roupa lá de novo. Mas ela pega a louça e vai lavar a louça com toda alegria, dizendo: eu estou fazendo para o Senhor, eu estou feliz da vida, lavando essa louça aqui maravilhosa, tirar essa gordura daqui. Os homens da UPH que fizeram, eu vi depois vocês arrumando a louça, lavando tudo. Não sei se alguém disse para você: meu irmão, muito obrigado. Não sei se disseram para você muito obrigado, mas se não falou, você não fique preocupado não, fala: estou nem aí, porque o mais importante é que eu fiz isso aqui para Deus. Meus irmãos puderam se beneficiar desse trabalho, desse arroz maravilhoso, dessa picanha, mano. Que coisa, eu estou feliz porque eu fiz a obra de Deus. Aliás, na igreja, vocês que são novos membros, por favor, não fica preocupado desse tipo: ninguém veio dizer que foi bom para mim, nossa, cantei, ninguém veio falar, foi bom? Não se preocupa com isso. Irmãos do coral, não se preocupam com isso, não se preocupem com isso, façam para Deus, façam tudo para Deus sempre. Não se preocupe se as pessoas vão reconhecer ou não, não se preocupe se alguém vai te cumprimentar e te abraçar ou não. Não se preocupe com isso, faça tudo para Deus, para a honra e glória de Deus. Se os crentes começarem a agir assim, vai ter mais ânimo, vai ter mais alegria, vai ter mais felicidade. Crente não pode ser triste. A gente vê uns adolescentes, a gente vê umas pessoas que entram na igreja assim: não pode, porque nós temos um Deus maravilhoso e nós estamos servindo a esse Deus. Deus não gosta disso, Deus gosta de alegria, de felicidade. Você tem que ser feliz em Cristo. Sabe por quê? Porque Ele te deu o maior motivo de alegria. José é beneficiado várias vezes pela ação de Deus sobre ele. Eu queria ir para o terceiro lugar, já encerrando essa mensagem. O terceiro lugar é no reinado dele, porque ele interpretou o sonho: vacas magras, vacas gordas, espigas cheias, espigas vazias. As espigas vazias comem as espigas cheias, as vacas magras comem as vacas gordas, e isso representa 7 anos de dificuldades e de problemas. E eu posso dizer que o nosso país está passando realmente por problemas. O irmão que dirigiu a liturgia está correto. Hoje nós pastores temos que consolar muitos que estão sem emprego,
Lá em São Bernardo tem aumentado muito o número de desempregados. E a gente tem que consolar muita gente que está passando por dificuldades. E é importante que a gente veja que o povo de Deus deve estar preparado para tudo, inclusive para as crises. Está aqui José enfrentando uma na prisão, mas ele vai sair da prisão. O copeiro-chefe vai se lembrar dele, porque ninguém interpreta o sonho de Faraó, ele interpreta. Capítulo 42, os irmãos de José descem para o Egito. Os irmãos de José regressam no verso 25. No capítulo 43, os irmãos de José descem outra vez para o Egito. José hospeda os seus irmãos. E aqui, meus irmãos, tem uma coisa muito importante para quem fez o catecumenato, mas para todos os crentes. Esse pessoal queria matar José. Esse pessoal queria acabar com José. Mas olha o que esse homem faz. Ele tira todo mundo da sala e ele chora com um choro tão sentido que todo mundo que está lá fora ouve o choro dele. E ele abraça cada um dos seus irmãos e perdoa cada um dos seus irmãos. José é um exemplo de Cristo, sabe por quê? Porque foi isso que Cristo fez comigo e com você. Nós éramos os irmãos de José. E Jesus, como José, não olhou para a nossa maldade para com o nosso irmão maior e mais velho. Ele abraçou os seus irmãos. E agora, meus irmãos, depois de tudo isso, ele se dá a conhecer no capítulo 45. No capítulo 46, Jacó e toda a família desce para o Egito. Nos versos de 28 em diante, o encontro de José com seu pai, eu fico maravilhado com esse encontro, me arrepia em saber que ele se encontrou com o pai dele, que já estava velhinho, deu tempo de ver o pai, porque quando ele se revelou para os irmãos, ele falou: meu pai ainda está vivo? E agora ele imagina que sensação é essa, hein? Você encontrar seu pai, dar um abraço nele. Foi assim que aconteceu. Israel é apresentado a Faraó, e sabe de uma coisa? Israel abençoa Faraó. Jacó, ele não se deixa bater não, deixa que vem cá que eu vou te abençoar também, meu querido, vem cá. E abençoou Faraó. 48, Jacó adoece. Jacó abençoa José e seus filhos, fazendo com que esses filhos participem também da aliança. Mas o que me chama a atenção é o capítulo 50, versos 24, 25 e 26. E eu pediria que você lesse comigo esse texto. 50, 24, 25 e 26. Capítulo 50, 24, 25 e 26. Vamos ler? Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus nos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. E quando o povo de Israel vai sair do Egito, faz questão de dizer que os ossos de José foram levados para Israel, para Canaã. Nesse outro lugar, nós temos uma coisa muito interessante. Sabe por quê? Porque quando está na cadeia, é muito fácil invocar o nome de Deus. Você quer sair de lá. Se é um lugar desagradável, você quer sair de lá. Mas sabe uma coisa interessante? Porque crente deve ser crente quando tudo está dando errado. Mas crente deve ser crente quando tudo está dando certo também. José poderia ter largado mão de Deus. José poderia ter servido os deuses do Egito, mas ele não fez isso. José continuou firme na promessa. José continuou firme na esperança do próprio Messias que viria por meio da descendência de Israel. Sabe de uma coisa? Eu falo isso lá em São Bernardo. Eu tenho medo de alguns crentes que começam a prosperar. Não que crente não deva prosperar, crente pode prosperar, mas eu tenho medo quando alguns crentes começam a prosperar. Sabe quando tudo começa a dar certo na vida de crente? Na vida de José tudo começou a dar certo. Faraó falou assim: rapaz, tu é supimpa.
É do balacobaco, menino. Você vai ser aqui o meu vice-rei aqui. Você vai ficar segurando todas as pontas aqui comigo. Você é muito bom. Imagina o que José recebeu. Só para ter uma ideia, a terra que ficou, o povo de Israel, era a melhor terra. Tanta estima que Faraó tinha para com José. Fala assim, não, eles não vão ficar em qualquer terra não. Eles vão ficar na melhor terra. Coloca eles lá na melhor terra. Põe esses meninos lá, tudo na melhor terra. Ele tinha toda a tranquilidade de lidar com o Faraó. Meus irmãos, José tinha de tudo. Ele era poderoso. Imagina a casa de José. Eu fico imaginando o tanto de suítes que tinha a casa de José. Eu fico imaginando a grandeza de José ali no Egito. Mas tudo isso não sobe na cabeça de José. E aqui no final da vida dele, ele faz questão de dizer: eu não sou daqui. Eu sou do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando eu morrer, pega os meus ossos, me tira daqui, me leva para lá, porque é lá que a gente deve estar. Porque Deus transformou a maldade de vocês em bênçãos. E Ele me usou para isso. Olha que interessante, ele não fala dele, ele fala de Deus. Ele não fala, eu sou bom, eu sou maravilhoso, eu sou fantástico. Meus irmãos, um crente calvinista sabe que ele não é nada. Um crente que entende a soberania de Deus sabe que ele não é nada. E que ele é chamado eficazmente por Deus para ser alguma coisa, e que essa alguma coisa é glorificar a Deus com um pouco da vida dele. Essa é a razão de você dizer: eu sou um calvinista, porque você acredita que tem um Deus que chama, e ele faz a diferença quando ele chama. Aqui está, meus irmãos, José, não abrindo mão de tudo que ele acredita, sendo o mesmo crente. Lá em São Bernardo eu fico com medo de alguns crentes quando começa a dar certo na vida deles, porque eles falam assim: agora eu estou com uma casa na praia, e a pessoa some da igreja. Eu pergunto: cadê fulano? Aquela história dos bancos, você lembra que a gente falou de manhã? Olha para o banco, cadê fulano? Ih, pastor, fulano está na praia. Puxa vida, está na praia. Fico preocupado com algumas pessoas que começam a tudo dar certo na vida deles. Por exemplo, quando um jovem chega para mim e fala assim: pastor, passei na federal. Uhul! Federal. Fico preocupado quando o menino fala: pastor, agora fui promovido, não sou mais estagiário, agora estou promovido. Fico com medo danado. Sabe por quê? Porque eu vi muitos desses, quando começam a subir, ir para os happy hours da vida, e beber, e se entregar para o sexo, e se afastar de Deus. Enquanto tudo estava difícil: pastor, ora por mim para passar no vestibular. Ora, pastor, ora por mim. Depois que tudo começa a dar certo, não quer nem saber do pastor. Você liga para ele, o senhor nem ouve. Esse é o problema. Porque tal como é ruim quando as coisas estão dando errado, quando algo dá errado na vida de algumas pessoas, as pessoas começam a praguejar, falar: que Deus nada, cadê Deus? Olha como é que eu estou aqui. Vocês percebem que isso não acontece com José? Ele está num buraco, está louvando a Deus. Ele está numa cadeira, ele está louvando a Deus. Ele está no palácio, ele está louvando a Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque quando a vocação de Deus atinge um crente, é excelente. E a excelência é no comportamento. O que isso gera? Quando crentes agem como José: testemunho, porque Deus é visto neles. O que isso mostra? Que nós não devemos desanimar. Quando tudo estiver dando errado na sua vida, não desanime, seja como José, permaneça fiel ao seu Deus. Meus irmãos que fizeram a classe de catecúmenos, não se desanimem. Vocês vão ser sediados por Satanás, tal como Potifera sediou José. Mas sejam firmes, não se dobrem a Satanás. Ele não quer vocês aqui. Aliás, se tem alguém que está feroz porque vocês fizeram pública profissão de fé nesta noite, é Satanás. E ele vai querer que vocês se afastem dele, se afastem de Deus. Ele vai querer que vocês se afastem do povo de Deus. E é isso que ele quer com muitos crentes. Ele quer nos atingir, ele quer nos tirar, ele quer nos desanimar. Então, quando algo que pareça acontecer na sua vida não for tão gratificante como você imagina, não se desanime. Câncer, desemprego, crise. Agora é o momento dos crentes provar que são crentes mesmo. Na crise. Quando tudo está dando certo, é fácil.
Agora é o momento dos crentes dizer assim: olha, eu sou crente desempregado ou trabalhando. Eu era engenheiro, eu era gerente, agora eu vou ter que aceitar um outro cargo para sobreviver de menor valor. Ótimo, para a glória de Deus, faça isso. E mantenha-se firme, seja como José, no alto ou embaixo. Glorifique o nome de Deus, na crise ou em qualquer lugar. Deixa eu perguntar algo para nós: a nossa posição será sempre no topo? Pode ser, mas pode ser que não. José não reclama de estar mais baixo, no caso de ir para uma prisão. José é fiel tanto no pouco como no muito. A nossa posição muitas vezes não é de estar no topo. A nossa posição é fazer tudo para Deus, pois se estou levando algo ou fazendo algo, das coisas mais simples como lavar uma louça ou dirigir uma empresa, é para Deus. Pergunte aos pais de vocês como muitos conseguiram o que conseguiram. Não foi por causa da inteligência e da capacidade deles, mas foi por causa de Deus. Meus irmãos, eu queria ressaltar o último ponto dessa mensagem. Por que José fez tudo o que fez? Gênesis 39, verso 2. Eu queria que você lesse comigo. E vamos encerrar com esse texto. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Que Deus seja conosco e nos abençoe enquanto estamos no mundo, que não é a nossa casa, porque a nossa casa ainda vai vir. E vai ser maravilhoso quando nós chegarmos lá. Talvez eu não veja mais vocês, mas podemos entender. Nós temos um encontro marcado na nossa casa, no nosso lar. Que Deus nos abençoe. Amém.